E eu sei que você tem uma tese de mestrado que a gente vai criar uma polêmica agora. Me fala o É. que é, o que que você já fez já da sua tese de mestrado. Já apresentou ela? Então, eu tô para escrever um artigo, na verdade, né? O meu último ano, quando eu estava me, quando eu estava me, Formando? não, quando eu estava ui, aposentando. Ah, Começaram todas as polêmicas, né, no cenário nacional e mundial. E aí, quando eu fui para os Estados mas Unidos, polêmica sobre? sobre transgênero. Ah, transgênero. Transgênero no esporte. E assim, eu fui porque, como professor de educação física, né, eu queria saber, né, até porque o futuro, né, a gente não sabe como é que vão ser os próximos passos no esporte. E aí eu fui para essa, para a parte científica, né, da participação dos transgêneros no esporte. E aí, para mim, foi um choque, porque até mudei a minha tese no meio do caminho, porque eu queria descobrir, né, se era justo, se era injusto, como é que funcionava e coisa e tal. É, e eu achei que não existisse trabalhos científicos falando a respeito disso. E na verdade não, existem assim, até depois eu posso puxar um artigo para ti, vai ser, né, depois se vocês quiserem colocar isso no ar, é uma revisão de todos os artigos, tem 111 artigos revisionados nesse artigo específico, falando a respeito dessa participação. Mas por que que é muito importante a gente entender e para onde que eu fui e por que que eu precisava de respostas? Porque quando as perguntas vieram para nós atletas, a gente não tinha respostas científicas para dar. E realmente é uma pergunta. Poxa, mas você é embasado no que para responder a respeito disso? E eu não gostei da posição que eu fui colocada por mim mesma, pela falta de conhecimento no assunto. Você era a favor ou era contra? Não, eu não era a nada. Ah, você Eu estava em cima só. do muro. Não, não, não. Eu não tinha Ah, não tinha uma opinião. como professor de educação física, não era Hum. como atleta, né? Como formada em educação física, eu tinha que ter uma resposta para isso e eu não tinha. Falei, cara, eu quero saber mais sobre esse assunto. Fui buscar cientificamente respostas, né? Eu descobri na minha pesquisa que uma mulher cisgênero, né? O que que acontece? A produção de testosterona de uma mulher como eu, nascida, né, como mulher, é de 0 a 2, vamos colocar 3 para exagerar para cima, tá? Nmol por litro de produção de testosterona. Tá muito Na na moda? moda agora, né? E a Olimpíada trouxe isso à tona de novo através do boxe, né? Uhum. O DSD, que é uma disfunção sexual de desenvolvimento, de desenvolvimento sexual, DSD. O que que são essas pessoas? Elas, às vezes, elas têm a genitália feminina com uma produção de testosterona do órgão masculino que está interno. Então, o médico, quando vai avaliar menino, é menina, ele não tem todos esses dados. E o que que acontece? Até os 12 anos, se tu coloca um menino e uma menina para treinar, e eu, se eu tenho experiência minha dentro da quadra, tu não vai ver diferença. Tu vai ver, né, a não ser que o menino seja muito desenvolvido por causa, né, da genética, dos pais e tal, eles vão conseguir jogar juntos. A partir dos 12 anos, é uma explosão, que é onde está a puberdade, né? É uma explosão de testosterona que passa de ser uma média, né, razoável de diferença, ela passa a 20 vezes mais a produção de testosterona nos meninos. Então, quando tu chega nos 18, né, Não dá pra comparar. não dá para comparar o desenvolvimento. Aí a gente entra na técnica, se tem condições de jogar, se não tem condições de jogar. Isso não está em questão. Para mim, isso não está em questão. O que me surpreendeu foi que todos esses dados, eles são óbvios. Nessas pesquisas, elas foram assim, foram surgindo artigos e mais artigos. Eu revisei mais de 500 artigos científicos a respeito do tema. E eles são óbvios nesse sentido. Aí, o que que acontece o que que acontece com o desenvolvimento desses meninos a partir dos 12 anos? A caixa torácica é maior, o bombeamento sanguíneo é maior, porque o coração é maior, o pulmão tem, né, tem um formato diferente.
acaba, acaba acontecendo que a oxigenação durante a prática esportiva ela é mais eficiente do que uma menina. Que na mesma faixa etária, eu tô falando na mesma faixa etária, mesmo peso, mesmo tudo, tá? Não tô falando, né, de um menino que vai ser muito mais alto do que uma menina, não, não. Tudo comparado. Aí o que que acontece? Quando tu vai estudando isso, tu vai vendo, então, como assim? Um menino ele pode chegar a 40 nmol, enquanto uma menina não passa de 3. O DSD, que são as situações que estão acontecendo e que estão gerando essa polêmica, ela pode chegar tanto no masculino quanto no feminino, ou seja, tu pode nunca saber que tu é, né, que tu tem essa situação, porque a tua testosterona não vai passar de 5, então a diferença não vai ser muito grande, tu vai ser ainda, né, vai conseguir, as pessoas vão conseguir comparar a tua eficiência dentro da quadra com uma mulher cisgênero que não tem nenhuma disforia, né? Mas mesmo assim, ainda vai ser a tua qualidade é que vai ser questionada. Agora, quando tu passa desses de 20 vezes, e aí a gente, vamos falar da parte que interessa. Vamos fazer a transição, né? Tu vai diminuir o teu nível de testosterona aos, sei lá, aos 25 anos, onde o teu corpo já foi todo formado. Beleza, tá bom. Vai baixar. No início era 10, agora já é 5, né? Porque 10 é ainda 5 vezes maior do que uma menina pode produzir naturalmente, né? Sem tomar bomba, vamos dizer assim. Aí o que que acontece? Nesse sentido, tu já tem um muscle memory, que é a memória muscular toda formada. Quando tu entra nesse estágio de treinamento, mesmo com uma redução de testosterona, de produção de testosterona, o teu muscle memory ele tá ali. Então, se tu tiver essa redução e tu continuar trabalhando o teu músculo, tu vai continuar tendo o mesmo ganho que tu tinha quando a tua testosterona estava no talo. Aí, tá bom. Não vou entrar em polêmica. Eu não sou a dona da razão. Eu fui me especializar nesse sentido para ter informação para mim, para o meu futuro, tá? Aí veio o meu questionamento, que é onde eu fui, participei inclusive em New Orleans de um seminário, fui mostrar essa tese. Eu fiz perguntas para as pessoas que estavam participando da Superliga no ano de 2017, 2018, que foi quando a Tiffany começou a participar, né, da nossa Superliga, para saber como é que foi a chegada nisso, né, nessa participação, nesse start dessa nova geração que, né, provavelmente vão surgir, e estão surgindo, e a Olimpíada demonstrou isso, né, dentro do esporte. O que que aconteceu? 100% eu entrevistei atletas, diretores, preparadores físicos, técnicos, supervisores. 100% das pessoas nunca foram nem consultadas a respeito dessa participação. Nem consultadas. Nós temos 100% de desinformação das pessoas que iam ter que responder perguntas imediatas quando aconteceu isso. Cadê a parte científica? Onde foram feitos os estudos para que a CBV permitisse, para que a FIVB permitisse né, a participação? A minha única pergunta era essa, porque para mim, né, sendo jogadora e sendo uma das mais velhas, eu nunca tinha ouvido falar até ver na quadra. E o meu espanto foi que foi 100%. 100%. E aí eu entro na parte de órgãos, de entidades que regulam o esporte. Qual que é o embasamento? Porque não é científico. E isso eu pude comprovar dentro da minha área. Hoje fui fazer meu mestrado, foi nisso, fui para responder perguntas futuras e saber como me posicionar de uma maneira justa, correta, sem nenhum tipo de preconceito. Não, eu queria saber como me posicionar e como responder perguntas de pais, professores, diretores, enfim, das pessoas que eu ia ter que lidar no futuro. Não é científico. Peraí, 100% nunca foi nem cogitado perguntar, nem nada.
Zero informação. Tem alguma coisa errada. E aí a pergunta que fica, porque eu fui buscar respostas e acabei achando mais perguntas, né? Qual que é o futuro disso? Onde nós estamos na prateleira né, do esporte feminino? Qual é o futuro do esporte feminino? O que que nós vamos esperar do esporte feminino em todos os âmbitos, nacionais, estaduais, municipais? Nos Estados Unidos hoje nós temos inúmeros casos acontecendo. Como que nós vamos responder as perguntas? Como que nós vamos nos posicionar a respeito disso? Qual é a posição de uma junta médica que define o que é justo, o que é injusto, o que é fair play, o que não é? Essas foram as perguntas que eu cheguei, foram, né, fui ovacionada, né, nessa minha apresentação, nesse congresso, porque foram as perguntas. Eu cheguei em mais perguntas. Fui buscar respostas e cheguei em mais perguntas. Então, assim, 100%. E olha, eu tô te falando de pessoas ligadas ao esporte que têm competência no que elas fazem. Nós estamos falando da elite do esporte nacional, né? Mundial, como a Olimpíada pode nos trazer, né, nesse momento. 100% é um número dentro da ciência, é impossível tu chegar a 100%. E eu cheguei a 100% de pessoas que nunca foram nem questionadas, não têm respostas, não têm informação, nada. Não pode. Isso não pode. A gente tem que rever como é que a gente se posiciona e tem que ter embasamento científico, jurídico. A gente tem que ter capacidade para responder perguntas. Porque minha filha me pergunta. Minha filha tem 8 anos para 9 anos. Meu filho, como é que eu vou? Eu tinha que ter respostas. Acabei com mais perguntas. E assim, e todas essas pessoas deixaram claro. Só vou dar entrevista porque é secreto, que o meu nome nunca vai aparecer, porque eu tenho cláusula, né, de confiabilidade. Eu posso ser processada caso esses nomes, né, sejam revelados. Se isso aparecer na mídia, eu não vou responder pergunta nenhuma. Essas coisas todas foram, como o mundo científico, né, ele pede para que aconteça, e eu tive os doutores mais renomados no mundo da fisiologia esportiva do meu lado fazendo essa pesquisa, todo mundo chocado. Porque não é que os números não estão aí, não é que as pesquisas não foram feitas, não é que não existe research a respeito do assunto. Existe. Mas qual que é o objetivo? O objetivo é econômico? A gente sabe que o mercado hoje no vôlei, né, ele é gigante. É econômico? É porque o engajamento ele tem que ser maior? É para polemizar? É para Inclusão. para inclusão? Mas se é inclusão, nós não estamos excluindo as meninas? Porque já é tão difícil. A gente anda, o gargalo é tão pequeno. Pensa bem quanto tempo né, uma mulher transgênero hoje ela vai ter de vida útil no esporte se ela não tem que se preocupar com ter filhos, ciclo menstrual, degeneração, eu com 39, e aí entra outra coisa que para mim foi fundamental na minha escolha desse assunto. Quando eu estava com a Ana, aos 5 meses e meio, eu estava morta de cansada, cheia de progesterona no meu corpo. Quando eu estava grávida do Noah, aos 39, eu fui até 7 escondendo do meu técnico a minha barriga, porque o Lavarini já não queria contar comigo na quadra, porque já estava com medo de eu me machucar e ter algum problema com meu filho. Cheia de testosterona. Você tá entendendo a diferença? São 3 anos aí, né? E um nível completamente esportivo, completamente diferente, que eu senti pessoalmente no meu corpo dentro dentro das minhas gestações. Então, sim, foi um assunto que me chocou, né? Fazendo toda essa revisão literária que eu fiz. E aí a pergunta que fica, se 100% das pessoas que estão envolvidas no esporte não foram nem consultadas, não têm opinião para dar a respeito disso ou não têm uma voz e ainda são taxadas de preconceituosas, transfóbicas e quando dão a sua própria opinião a respeito do assunto, onde é que está o fair play nisso tudo? Né? Então, saí com mais perguntas, né, da minha tese do que respostas. Hoje eu tenho, né, muito mais base para falar do assunto, mas o choque de ser, né,
20 vezes a mais a produção de testosterona, isso eu não sabia, e para mim foi muito importante no meu trabalho como professor de educação física, e por isso também sou voluntária para trabalhar com os meninos, para entender esse desenvolvimento e entender como que eu posso trabalhar essa divisão, né, que é sexual, né, por enquanto, dentro do esporte, né, ela não é de gênero, ela é sexual, o esporte é dividido em sexo, não em gênero, então não é o gênero feminino e o gênero masculino, é o sexo feminino e o sexo masculino, que é onde existe essa, né, essa barreira, que daí a gente entra no cromossomo XX, XY, e aí, né, é um assunto aí infinito que dá para falar horas e horas a respeito.